Fala pessoal, eu fiz 3 dias de live por esses dias agora, gratuita, com quem quisesse pudesse entrar, beleza? Eu fiz a divulgação pelo Instagram, muita gente apareceu, um pouco mais até do que eu esperava. Então, e eu gravei todas as lives, cara. Foram 3 dias, onde 2 dias eu expliquei bastante conteúdo, muita dica importantíssima, cara. Recomendo todos assistirem até o final os 3 vídeos, tudo bem? E no terceiro dia a gente operou. Beleza? E essa aqui é a primeira parte que eu tô postando no YouTube. Eu tinha prometido que eu ia gravar e postar no YouTube. Para todos que não puderam aparecer na live, tiveram compromissos no momento, ou para quem teve que sair no meio da live, podem ficar tranquilos. Vai estar tudo aqui, tudo bem? Espero que gostem. Se gostar, deixa seu joinha. Qualquer feedback, é só deixar o comentário lá, tudo bem? Se inscreve no canal para fortalecer o canal, para motivar a postar mais conteúdo aqui também. E ativa o sininho das notificações e assim que todos os vídeos caírem, você vai ser notificado ou no seu celular ou pela sua página no YouTube, tudo bem? Espero que gostem. A minha ideia é realmente ajudar as pessoas, tudo bem? Mais informações, meu contato do WhatsApp vai estar aqui na descrição. O meu Instagram também vai estar aqui na descrição. E curtam o vídeo, cara. Fui. Isso aqui, pessoal, por que é um pouco perigoso de pegar esse pullback? Por causa disso aqui, ó. Por causa desses quase dojis, beleza? Isso aqui indica que o mercado está indeciso e como ele não teve força para descer, ele tentou descer, deixou um pavio, não teve força. Então, a ideia é que ele continue para cima agora, beleza? Já que ele criou uma tendência nova agora. Então, para você pegar uma entrada nesse gráfico agora, é só se você pegar nesse topo aqui. Ou, melhor ainda, se você pegar aqui em cima, nesse outro topo. Beleza? Não importa quantas vezes eu falo, eu sempre vou falar. Vamos só esperar essa última pessoa entrar. Alfado, deixa eu te perguntar. Manda. Você demora quanto tempo pra dar uma entrada? Você espera, sei lá, 5 minutos ou varia da vela mesmo? Cara, varia muito de vela. Mesmo a gente operando M1, já tem vezes que fica aí 1 hora, cara, sem dar uma entrada, porque o gráfico não fornece nenhuma entrada. Então, isso que é o complicado, né? Você tem que ter muita paciência pra esperar essas entradas. E querendo ou não, você tem que esperar e fazer a entrada certa. Porque muita gente, você faz, por exemplo, tá operando e não tá tendo entrada na sua análise, começa a perder a paciência com o tempo, começa a buscar uma entrada onde não tem, cara. E isso, infelizmente, pode dar loss. Aí a pessoa já perde a paciência mais, faz uma outra entrada ruim. E é o que muito acontece, cara. Então, funciona assim, cara. Se não bateu na minha linha, não tem como entrar, mano. Não adianta. Não adianta eu buscar uma entrada onde não tem. Isso aqui é uma entradinha. Muito a critério, Olha o put aí. você, por exemplo, você usa bem critério a questão do gráfico mesmo, das linhas traçadas, né? Exatamente. Suporte e resistência. O ideal é esperar a zona certa para poder entrar, né? Não adianta você precipitar, se afobar. Inclusive, hoje mesmo a Luana, na live lá com o Gabs, estava falando sobre isso. Você não tem como, cara, vocês achar uma entrada onde não tem. Exatamente. Então, é procurar o ponto certo e fazer as entradas certas. Exatamente isso aí, cara. E eu vou explicar o motivo, já já, no comportamento do gráfico, por que a gente não pode pegar a entrada em qualquer lugar. Conseguiu, pronto. Olha, se tivesse pegado para a próxima vela, eu estaria ganhando. Eu peguei para a mesma? Você entrou pra mesma. Sim, eu entrei para a mesma vela. Eu achei. Alguém pegou isso aqui? Eu pulei, mas Eu não tô operando, não, mas tô prestando atenção. Não, perfeito, tranquilo.
É porque eu sempre pego a próxima vela. Se Aham. você pegar a próxima vela, tipo, ele- Eu deixei o call pra 10 de tudo. Quer ver? Essa semana eu coloquei R$20, né? E eu operei. Para a próxima vela, é? Não, isso aqui era a entrada, era para a próxima vela. Porém, eu resolvi arriscar para retração. Às vezes eu pego para retração também. Por que tem vezes que eu pego para retração? Por causa do pico muito forte. Ela nasceu e buscou com muita força ali em cima. Então eu acreditei que poderia retrair, mas não teve força não. Vai retrair de novo. Olha só agora. Ela deu um gap para baixo e tá subindo, né? Ah, coisa dela. Eu peguei ele indo próximo fibra de 50 e também confluência. Show de bola, Ronaldo. Tranquilo. Bora então, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Vamos começar aqui rápido. Eu explicar mais ou menos o comportamento gráfico para a gente não perder tempo. Tudo bem? E como eu disse lá no grupo, hoje eu vou tentar explicar o básico a respeito de suporte, resistência, traçamento e comportamento gráfico. Amanhã eu vou responder perguntas de todo mundo, das perguntas que vocês fizeram lá, e amanhã quem quiser lembrar de alguma outra pergunta pode fazer também, tudo bem? E na quinta-feira a gente tenta operar, tudo bem? Ok. A gente tenta pegar algumas entradas e ver se a gente fecha positivo. Cara. Perfeito. Deixa eu compartilhar. Vocês estão vendo minha tela branca, certo? Sim. Ok. Perfeito, Sim. então. A primeira coisa que a gente tem que entender a respeito do mercado, a respeito do gráfico, que ele trabalha de três formas: uma tendência de alta, tendência de baixa e lateralização, certo? Beleza. Por que ele forma esses topos e fundos? A gente tem um topo aqui, uma resistência. Quem opera Forex com grande quantidade e quem opera, vamos supor, e quem movimenta o gráfico também são as grandes financeiras, por exemplo, os bancos. Que nem no nosso caso que a gente opera pares de moeda, perfeito? Não é ações é um pouco diferente. Às vezes notícias também influenciam no mercado, porém é só naquele horário da notícia normalmente, entendeu? Vamos supor que hoje teve uma notícia 7h45 do GBP muito forte. Ela influenciou apenas ali 1-2 horas e depois o gráfico voltou ao normal. É só assim que elas funcionam, as notícias impactam o mercado. O resto, quem comanda o mercado, o gráfico, são os grandes traders e grandes financeiras. Tudo bem? O que acontece aqui? Vamos fazer. Não, deixa eu apagar isso aqui. Vamos fazer um exemplo. Um exemplo que eu gosto muito de dar para muitos entenderem bem como é que funciona. Vou colocar aqui 4, 3,50 e 3. Vamos supor que isso aqui é o preço do dólar, certo? Vamos só usar como exemplo. Vamos supor isso aqui. O que acontece aqui quando um trader de Forex opera? Ou a grande financeira? Vamos supor que o preço está aqui em R$3, certo? Está aqui dando uma consolidada. Quando ele romper isso aqui, ele nunca teve a 3,50. Normalmente, as grandes financeiras elas trabalham com números redondos. 3, 3,10, 3,20, 3,30, 3,50. Ela vai bater lá nos 3,50. Nunca teve nos 3,50. O que acontece? Todos que têm o dólar comprado vão vender o dólar. E o que vai acontecer? O gráfico vai despencar. Porque é oferta e procura, entendeu? Todo mundo estava comprando dólar. É a mesma coisa igual ao Bitcoin. Quando o pessoal está comprando o Bitcoin sobe, certo? Quando todo mundo vende o Bitcoin cai. Simples assim, o mercado funciona dessa maneira. E é o que eles fazem. E vamos supor que a partir do momento que ocorre o rompimento de R$3, um trader de Forex, ele compra bem aqui e deixa seu take profit bem aqui. Certo? O que acontece? Quando a operação dele bater aqui em cima, a operação dele vai fechar. Porque ele colocou aqui, por causa do número redondo, nunca teve nesse preço, então ele resolveu fechar a operação e esperar cair para ele comprar de novo. O que acontece? Todo mundo que vende o dólar, o preço despenca, porque o dólar desvalorizou. Entenderam? E o que acontece? Qual que é a mente deles agora? O preço caiu a R$3. O
que a gente vai comprar o dólar de novo, porque ele teve a 3,50 já, vamos esperar valorizar. E quando o pessoal começa a comprar o dólar, o gráfico sobe. Entenderam? Depende do tempo que ele vai levar para bater nos 3,50. Ele pode respeitar essa resistência de novo. Por qual motivo? O pessoal vai comprar aqui embaixo e vai deixar o take profit lá em 3,50 de novo. Quando bater em 3,50, todas as operações e os bancos vão começar a vender de novo. Só que algumas pessoas vão segurar. Por quê? Porque elas vão pensar assim, cara, já teve nesse preço, a tendência pode romper também. Então ela pode descer e daí ela vai estourar e romper de novo. Entendeu? Isso funciona numa tendência de baixa também. Agora, por exemplo, agora ela só vai respeitar essa resistência depende do tempo que teve aqui. Se ela, por exemplo, aqui descer e já bater na resistência de novo, você já não pode pegar. Por qual motivo? Porque se ela teve um toque muito próximo do outro, ela está tentando romper. Pode ser que ela respeite, mas você não sabe ao certo disso. A chance é menor de que ela respeite. Então ela pode romper na próxima. Beleza? Isso é muito importante a respeito do tempo de um toque para o outro. Porque muita gente pega um toque atrás do outro e muitas vezes não sabe por que está rompendo. Muita gente espera uma confirmação, por exemplo, vamos supor nesse caso aqui embaixo. Aqui a gente tem 2 toques, né? Muitas pessoas esperam o terceiro toque e no quarto toque pegam a entrada. Por quê? Eles consideram que teve 3 toques e é uma zona de resistência forte que pode segurar o preço novamente. Não é bem assim. Se ela deu 3 toques é porque ela está tentando romper. Principalmente se for um toque próximo do outro. Ela está testando para romper. E o quarto toque a tendência é romper. Quanto mais toques, mais forte a tendência é de romper. E o que você vai pegar quando romper? Você espera o rompimento e marca uma resistência onde pode segurar. Bateu na sua resistência, você vai pegar uma entrada para a próxima vela. E agora, o que a gente vai fazer? E se o preço cair? Essa aqui é a exaustão, é o pullback. Quando uma resistência é rompida, ela vira um suporte. O suporte sempre está abaixo do preço e a resistência sempre está acima do preço. Aqui a gente tinha uma resistência, foi rompida, virou um suporte. E olha só o que deixa esse suporte forte, o que deixa esse pullback forte. A gente tem 3 toques aqui, cara. O cara vai mandar hoje aqui. Oi? Manda o bumbum. Pessoal, silêncio aí por favor, para não atrapalhar a explicação, tudo bem? Então o que acontece? Aqui a gente tem 3 toques. Ela demorou para conseguir romper essa resistência. Então a ideia é que quando o pullback, o gráfico descer aqui, fazendo o pullback, ela não vai romper de cara de volta, entendeu? Áudio SD, calma, 30 minutos. Ixi, Maria. Essa daqui não entra, não, o cara operando. Assim, seria bom aproveitar aí que o rapaz atrapalhou aí. Ele se chama mais famoso assim como a máxima e a mínima, né, Anfal? Ele respeita muito a máxima e a mínima, né? Exatamente. Deixa eu só mutar aqui. Aí, mutei. Mutou o micro aí, galera. Exatamente, pessoal. Quem puder aí mudar o microfone. Aí, a hora que você tiver uma pergunta ou alguma dúvida, você liga e fala, tudo bem? Para não atrapalhar a explicação ou talvez alguma outra pessoa falando. Exatamente, pessoal. Aqui. Eu não entendi bem essa parte de máxima e mínima que você quis dizer, André. Ué, por exemplo, ele tinha a mínima a R$3, certo? Isso. Não, exatamente. A mínima era R$3 e a máxima é R$3,50 agora. Ele buscou a máxima a R$3,50. Exatamente. E tende a buscar uma outra máxima a 4. Exatamente. Quando ele bater aqui de novo, depende. Se for um tempo curto, como eu acabei de explicar, se for um tempo curto, ela vai romper isso aqui muito, muito provavelmente. Ela vai buscar o R$4. E quando ela buscar o R$4, o preço ele tende sempre a corrigir. Meu Deus, deixa eu tentar. Deixa eu ver como é que faz pra mutar todo mundo, pessoal. Porque. Senão fica fogo, cara. Aqui, ó. Pronto, tá todo mundo mutado. E daqui a pouco eu desmuto.
Perfeito. O que acontece? Quando o preço cair aqui de novo, é a mesma coisa. A gente tem um topo aqui, que era uma resistência, foi rompida, virou um suporte. A ideia é que ele respeite de novo. Esse é o comportamento gráfico. É simples assim, não tem nenhum segredo demais. E é a maneira que a gente opera. Porém, o que acontece? Se você começar a pegar em zonas um pouco mais fracas, você pode tomar rompimento. O que seriam zonas fracas? Esse aqui eu desenhei um gráfico forte. Vamos supor, só que para o gráfico chegar até ali em cima, ele vai trabalhar desta maneira. Até ele bater aqui em cima. Então, esses aqui são fundos e topos também, onde tem suporte e resistência. Então, essas são as zonas mais fracas. Tudo bem? Então, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de zona, entrar com mão mais leve. Você quer pegar entradas apenas mais fortes e ter uma assertividade maior? Pega entradas, vamos supor, de topos e fundos de M15, de M30. Se você começar a pegar topos muito pequenos aqui, por exemplo, e quando a vela aparece perto da linha de suporte e resistência, a gente já chega lá, relaxa. Para fazer mini pullbacks, a gente já chega lá. Na hora que a gente mudar para IK Option de novo, tudo bem? Exatamente, aqui no caso seria os mini pullbacks que você está falando, né? Ela começa a subir, forma um topinho, certo? A hora que ela rompe, forma um topinho. Porém, a gente tem que tomar muito cuidado com isso aqui, porque depende de como que ela está rompendo, em qual vela. Vamos supor que a gente opera M1, certo? E ela começa... vamos desenhar aqui... Beleza. Agora vamos pegar uma vela e joga como se ela fosse uma vela de M5, certo? Olha o que a vela de M5 faz. Ela vai lá e retrai. Você perdeu a operação do pullback. Você entendeu? Mesmo você estando a favor da tendência, é perigoso você pegar em mini topo e mini pullback por causa disso aí. Porque ela simplesmente pode ser uma vela que foi lá, buscou a resistência e retraiu. Acabou, entendeu? Então é um pouco perigoso, tem que tomar cuidado com isso aí. Dá pra pegar? Dá, claro, acabei de explicar. Só que você tem que tomar cuidado e pegar com a mão um pouco mais leve. O que manda muito? A gente tem que entender o comportamento da vela. De como que essa vela bateu no suporte e resistência. Se ela deu um pico de vela, se ela chegou devagarzinho, se ela nasceu próxima da resistência. A gente tem que entender todos esses mínimos detalhes também para entender se a gente pode entrar na operação ou não. Tudo bem? Porque a gente entende o gráfico, o comportamento do gráfico. Vamos supor que a gente entende por que ele faz pullback, por que ele trabalha dessa maneira, por que ele respeita o suporte e resistência. Mas se a gente não entender o comportamento da vela, a gente tem que ter muito tempo de tela para isso também. Porque a gente tem que entender como que a vela está chegando na nossa resistência. Para ver se é uma operação onde pode respeitar ou pode romper. Tudo bem? Vamos pro gráfico ali agora. Acredito que ficou claro aqui alguma coisa. Alguém tem alguma dúvida a respeito, cara? Pode mandar. Tá bem tranquilo a respeito disso aqui por enquanto? Tranquilo. Perfeito. Olha o pique dessa vela aí, ó. Que lindo. Uma retração boa para a próxima vela. Só que aí que tá. Só que é perigoso você pegar essa entrada? Por qual motivo? Sim. Olha essa tendência aqui. Uma pergunta pode vir. Peguei a retração do put aqui, ó. A próxima vela ela terminou em bem pra cá. Deixa eu montar o pessoal de novo. Aí, voltou ao normal. O pessoal tava falando a respeito dessa vela aqui, provavelmente. Não tem onde um parâmetro bom pra gente pegar. A gente tem um suporte aqui. Tem. Porém, o que acontece? A gente tem que ficar de olho sempre na tendência, cara. E olha o tamanho dessa tendência. Pra você operar contra a tendência, você tem que ter uma entrada muito forte. E ali não é uma entrada forte. Quando que você opera contra a tendência? Quando você, por exemplo... vamos supor aqui. Vamos voltar ao gráfico. Ou aqui, vamos marcar.
quando que a gente operaria contra a tendência? A gente tem esse fundo marcado, certo? Vamos supor que é um fundo muito forte. E aqui o gráfico... E aqui nessa região aqui o gráfico começou a descer. Então você tem que marcar o fundo porque é o único suporte que você tem ali para segurar o preço, certo? Então o que que acontece? Esse é um fundo forte que você pode pegar a operação contra a tendência. Porque a tendência está de baixa, porém, olha o fundo. Cara. Olha esse fundo aqui. Olha a distância que ele está fazendo para dar um toque até o outro. Entendeu? A chance disso aqui romper de cara é muito pequena. Pode romper? Pode. Com certeza pode. Porém, respeitou. Bateu certinho na linha. E se tivesse pegado para a próxima vela, teria ganhado. Beleza? Agora, nesse caso aqui, essa última vela vermelha, se observar em 5 minutos, ela está retraindo. O que eu acabei de falar? Nossa, mano. Acompanha a aula aí? E eu acompanho por aqui? Quem que tá fazendo esse barulho, Felipe? Joga não. Pessoal, deixa no mudo mesmo e a galera vai perguntando no bate-papo. Sim, pessoal, escreve no bate-papo ali, cara, porque senão tá fogo. É muito barulho, eu não tô conseguindo me concentrar aqui, cara. É doido. Então vamos olhar em 5 minutos, então. Sim, mas olha só. Olha a análise aqui em 5 minutos. Fundo aqui, certo? A gente tem um suporte bem aqui, que foi rompido com essas velas aqui. Aqui ele foi testar o pullback. Entendeu? Ele testou o pullback aqui em M5, nessa região. Só que o que você tem que prestar atenção também? Espera aí que eu já respondo essa pergunta do vela verde que eu não entendi aí não. Ganhar no verde. O que acontece? A gente tem meu Deus, cara, deixa eu puxar essa linha aqui que eu ganho mais. O que a gente tem que entender aqui? A gente está numa tendência de baixa, a gente tem um suporte. Foi rompido, fez o pullback. Só que se você observar essa região do pullback, ele tentou subir e deixou pavio. Tentou subir na segunda vela, deixou pavio. Entendeu? Então, a tendência aqui é que ele continue para descer. Ou seja, ele tentou adquirir uma força aqui para subir e não teve força. Ele apenas deixou o pavio lá em cima. Então a ideia é que ele continue para baixo. Porém, sim, existe uma pequena chance dela ser uma reversão de tendência. Por quê? Porque ela formou um fundo aqui e está formando outro fundo aqui mais alto que esse último. Então pode começar uma reversão de tendência, mas é perigoso de você fazer uma entrada. Não é uma entrada forte. Sabe onde é sua entrada forte contra a tendência aqui? Aqui, ó, nessa região, nesse topo. Tudo bem? Ali, quem opera talvez da sua própria maneira, não tem problema. Eu não pegaria aquele tipo de entrada. Tudo bem? Principalmente porque do M5. Vamos supor que como é que você traça um suporte de resistência para você garantir suas entradas com mais tranquilidade? Coloca no gráfico no M15 e marca seus fundos. Olha só. Isso aqui é um fundo. Fundo de M15. Aonde que a gente tem o topo? Nessa vela verde aqui, a gente tem um topo de M15. A gente tem um fundo aqui embaixo, nessa vela verde também. Ou seja, se bater nessa linha de cima, vai ser uma entrada. Se bater nessa linha de baixo, é uma entrada. A partir do momento que romper alguma dessas linhas, a gente pode buscar uma outra possível entrada. No caso, seria a gente puxa a nossa linha aqui para cima. Entendeu? Por isso que eu sempre recomendo pegar em zonas mais fortes, tudo bem? Que no caso aqui, se você colocar as linhas em topos e fundos de M15, são zonas muito fortes. Agora, se você quer pegar entradas um pouco mais fracas também, você coloca em M5 também. Mas se você olhar aqui, não tem onde pegar em outro lugar, tudo bem? Aqui é o único topo de M5, aqui é o único fundo de M5 que a gente tem. Batendo lá, a gente pega. Não bateu, não pega. Nessa região aqui, está consolidado o preço. Deixa eu pegar aqui o lápis. Nessa região aqui, está consolidado o preço. O que acontece? Se bater no nosso suporte aqui embaixo, a gente abre uma operação. Porém, a ideia aqui, se ela romper aqui para cima também, o
que a gente pode fazer também? A gente poderia ter um possível pullback se ela romper e pegaria o pullback aqui nessa linha, tudo bem? Agora, se ela não buscar o pullback, o que ela pode buscar é simplesmente lá naquela linha de cima. Não tem o que a gente pegar aqui nessa região. Não tem o que a gente fazer uma entrada entre essas linhas, entendeu? Ou a gente só pega se ela buscar aqui, ou a gente só pega se ela buscar aqui. Tudo bem? Todas as outras entradas são aqui dentro, são um pouco mais fracas. Então é só para quem curte operar ou quem gosta de operar com a mão bem mais leve aqui em entradas fracas também. Tudo bem? Vamos aqui. Giovanni, uma coisa eu não entendi, cara. Como assim a sua pergunta? Você só ganha no verde? Não entendi a sua pergunta. Por favor, tenta me explicar aí. O meu operacional é igual traçar os pontos importantes em M5 e M15 e operar em M1. É isso aí que eu estou tentando explicar. É a única maneira que a gente tem de operar. Tudo bem? Agora vamos supor aqui, ó. Vamos supor que ele está consolidado nessa região, certo? E o preço cai agora. A gente vai ajustar a nossa linha? Sim, a gente vai ajustar essa linha aqui do meio para este topo. Que daí vai se formar um novo topo de M15. Então, tudo bem? Vai ser uma entrada um pouco mais forte de novo. E sempre que o gráfico for trabalhando, a gente sempre tem que... Só ganhar em cima ou em resistência. Não é bem assim, cara. Eu acho que pelo jeito que você está falando, se eu só opero resistência, não, cara. Suporte também. Ou seja, por exemplo, se o preço bater nesse meu suporte aqui, é uma entrada. A gente faz uma entrada para a próxima vela em M1. Tudo bem? Aqui o gráfico está em 5 minutos. Porém, a gente opera apenas em M1. Ou seja, então, os pontos estão marcados aqui. Verde e vermelho, cima e baixo. Sim, quando você quer fazer uma compra, você faz para cima e para baixo uma venda. Quando tocar numa... entendi, acho que eu entendi essa pergunta. Quando você o preço tocar em um suporte, numa resistência no caso, você tem que fazer uma venda para baixo, para a próxima vela. E se tocar seu suporte, você tem que fazer uma compra para a próxima vela, cima. Beleza? Cara, isso aqui tá acabando já, meu. Olha só, isso aqui tá traçado em M5, M15. Só que olha só, por que a gente não pode ajustar essa linha do meio para cá ainda? Porque ainda está na mesma vela de M15, entendeu? Essa vela não fechou, não formou o topo ainda. Então, a gente tem que marcar no nosso fundo aqui, que é uma entrada um pouco mais legal. Agora vamos colocar em M1 para você ver. Olha só, essas são as regiões fortes de se pegar. A gente tem esse topo, fundo e essa região. Porém, se o preço descer aqui, a gente vai ajustar essa linha para este topo aqui. Tudo bem? A gente não faz nenhuma entrada nessa região, nesses pequenos fundos. Tem gente que opera, eu já operei, porém são entradas um pouco mais fracas e você pode ter mais erros, porque eles costumam, o rompimento desse tipo de fundo aqui é mais comum. Beleza? Então por isso tem que entrar com a mão leve ou nem operar. Tenta pegar topos e fundos de M15 e M5, onde as suas chances de acerto são maiores. Pessoal, já está acabando a live. Eu vou mandar outro link porque você é louco. Não tem para nada isso aqui. Quando falar para a próxima vela, ajusta o tempo dela para M1, para 1 minuto depois. Sim, por exemplo aqui, ó. Aqui o tempo já está para a próxima vela. É só você prestar atenção nessa linha vermelha aqui. Nessa linha pontilhada com essa vermelha. Se está bem no meio da sua vela, você vai pegar uma operação para a mesma vela. Olha só, nasceu uma vela agora. Se eu pegar uma operação agora, antes de zerar os primeiros 30 segundos, eu vou pegar para a mesma vela. Porém, eu venho aqui e mudo. Você está vendo que está do lado. Então está na próxima vela. Algumas vezes eu perco, tipo, esperando tocar no suporte, e quando eu faço a operação, ele continua a tendência oposta da operação que eu fiz. O que eu tenho que fazer? Eu sempre marco M5 e M15. Fico esperando tocar no suporte. Né? Cara, você tem que rever essa questão desse suporte aí.
Se você tá marcando certo nos topos e fundos. Pode romper, pode, cara. Costuma romper. Não tem como a gente pegar uma taxa de acerto 100%. Beleza? Ele vai romper. De vez em quando vai romper. Porém, a tendência é respeitar maior. Qual a diferença em marcar no início e fim da vela? Opa, pavio. Isso aqui é muito importante. Eu vou explicar na próxima aula. Próxima aula, no caso, daqui a pouquinho. Os ajustes podem ser em 1000 mesmo. Pode, cara. Só que você tem que saber identificar no olho os topos e fundos, entendeu? Por exemplo, aqui eu já saberia que seria um topo de M15, porque olha a distância, olha o tanto de vela que já fez após ele, entendeu? Aqui é a mesma coisa, é um fundo. Olha as velas. Eu escutei alguém fazendo uma entrada aí. Vocês fizeram a entrada onde? Nesse pullback aí? Você que deu essa entrada aí? Não, né? Não deu entrada aqui também, não. Perdi o tempo da entrada. Esse gráfico não vai reverter, não. Nem descedeira de baixo, nem vai continuar pra esse lado. Fortnite meia-noite. Caraca, eu tinha esquecido que eu tinha deixado a página ali aberta. Se deu um put ali, não, tudo bem. Então, se eu não me engano, teve uma pergunta, eu não lembro, teve uma pergunta a respeito da vela, cara. Eu não tô conseguindo lembrar bem da pergunta no chat passado. Era questão de pavio e marcação pavio, exatamente. Sempre marcar no pavio. Por qual motivo? Deixa eu mutar todo mundo, pessoal. Quem quiser conversar, por favor, é só digitar lá no chat. Perdão. O que acontece? A gente sempre tem que marcar no pavio. Por qual motivo? A gente tem que entender como que a vela trabalha. A vela, ela simplesmente é um filtro de oscilação do gráfico de linha. O que acontece? Vamos tentar entender como que ela trabalha agora. Deixa eu para a tela branca, que acho que vai ser um pouco mais fácil de desenhar. Um pullback perfeito agora no AudioJPY. Nessa região aqui, cara, um pouco perigoso, beleza? Mas vamos para a tela branca. Depois a gente vai ver a respeito disso aí. Como que funciona uma vela, pessoal? Vamos supor uma vela verde. A gente tem... Vamos supor um pavio aqui. Eita, meu Deus. Um pavio. Pavio, beleza. O que acontece? Quando a vela nasce aqui, certo? Ela nasceu aqui e ela começa a trabalhar dessa maneira, certo? Ela fez o pavio aqui embaixo. Vamos supor que foi o preço mínimo, é onde ela vai deixar o pavio. Então ela vai subir, vai buscar lá e ela vai morrer aqui, entendeu? Essa é a maneira mais ou menos como que funciona uma vela. Espero que tenha conseguido entender. Então, por esse motivo, a gente tem que marcar o pavio, porque foi uma região onde ela buscou. Foi um preço que foi testado, entendeu? Não tem como você... é igual aquela história ali do R$3 ou R$4. R$3, ela vai só apenas testar aquele preço e vai deixar um pavio lá. Então, você tem que marcar ele, porque foi um preço que foi buscado, entendeu? Então, a sua chance maior de respeitar é se buscar o pavio. Você não pode pegar uma... Vamos supor que você tem uma... Vamos voltar para aqui, Option. Agora vamos supor que você tem essa linha aqui no corpo da vela, certo? E tem essa linha no pavio. Perfeito. Quando o preço subir e tocar no corpo, poder respeitar pode. Porém, você já sabe que a tendência é buscar o preço onde ele já buscou, entendeu? A ideia é ele buscar lá em cima. Sempre a ideia é ele buscar. E outro detalhe, se não tocar na sua linha, muito importante isso aqui, pessoal. Se a vela morrer e não tocar na sua linha, não é para pegar uma operação.
Entendeu? Por quê? O que acontece? É a mesma coisa do pavio. Se ele não buscar o pavio, não tem como a gente pegar uma operação. E se não testar a nossa linha, que é um preço forte que a gente marcou, não tem como pegar uma operação, porque se ele não testou, ele ainda pode testar. E vai nascer e vai morrer uma vela desse jeito aqui, e a gente toma loss se a gente pegar, se não tocar na nossa linha. Tudo bem? Então tomem muito cuidado com isso aí. Por isso a gente tem que pegar o pavio, tem que marcar o pavio sempre. O corpo, cara, eu só marco. Mas o topo e fundo tem que ser pavio, cara. O corpo a gente só marca se a gente tiver um caso assim. Nesse caso aqui, ó, a gente tem esses topinhos aqui, topo aqui e tem o corpo aqui. Daí a gente tem essa região. No caso, o que eu considero disso daqui? Isso daqui pra mim é uma zona de retração. Beleza? Então, o que eu vou esperar aqui? Eu vou esperar dependendo do pico da vela. Quando chegar nessa região, eu vou depender do pico da vela, de aonde que ela vai dar um pico, vai parar em qual região. Porém, se ela der um pico e parar entre essa zona aqui, já é o motivo de fazer a entrada. Tudo bem? Por qual motivo? Porque a gente tem topos, vários topos aqui, e tem esse topo aqui. E no caso a gente tem uma zona de retração, onde ela tentou buscar e descia, tentou buscar, descia, tentou buscar, descia. Então, qualquer lugar, se ela, por exemplo, vamos supor que a vela está parada aqui, a vela nasceu aqui e está parada, certo? Faltando ali 15, 20 segundos para acabar a vela, ela estoura e bate e para bem nessa região aqui. Se você já sabe que isso aqui é uma zona de retração e ela segurou nessa região, é só uma entrada para a próxima vela. O pico da vela é muito importante, pessoal. Se a vela chegar devagar na sua região, é uma entrada um pouco mais perigosa. Se ela der um estouro, muita gente não faz o contrário, na verdade. Se ela der um estouro, já não pega. Mas o certo é a vela tá parada aqui e ela dá um estouro e pá, bate na sua linha e segura. Vamos supor que é o pulo do gato, cara. É o gatilho da entrada. É ali que você tem que entrar, entendeu? E o que acontece muitas vezes? Muita gente perde a entrada porque hesita. Ela dá um pico, para na sua região e você fica hesitando. Pego, não pego, pego, não pego, puf, perdeu a entrada. Entendeu? Tomem muito cuidado com isso aqui, pessoal. Deixa eu tentar ler os comentários aqui. Um pullback perfeito agora. Você estava falando dessa região aqui? No áudio JPY, eu não daria. Também não pegaria esse pullback não. Muito perigoso. Porque ela não... Como é isso? Marcar marcar no fundo da vela. Eu vejo algumas pessoas falando isso. Fundo da vela, acredito que é só isso aí. A questão de você marcar o pavio da vela. Não tem... Vamos supor que a gente vai marcar essa linha aqui de baixo. Essa linha de baixo, correto? Aonde que a gente tem que marcar? A gente tem que marcar esse fundo aqui. É o fundo do pavio da vela. Entendeu? Pessoal, por que eu não pegaria esse pullback aqui, o que o pessoal aqui está comentando a respeito dele? A gente tem fundos aqui, fundo aqui, e foi rompido tudo aqui, certo? E foi buscar. Primeiro grande detalhe. Não teve força para buscar o nosso suporte. Ou seja, ele pode estar adquirindo uma força muito forte de alta agora. Beleza? Segundo, muita vela vermelha e pá, um doji. E começou uma vela de força verde. Isso aqui é praticamente um padrão de reversão. Tudo bem? Vou desenhar esse padrão de reversão para vocês agora. Sempre que vocês perceberem isso aí antes de um pullback, fica ligado. Porque é comum ele dar loss. Tudo bem? Padrão de reversão. Meu Deus. Padrão de reversão. Uma vela de uma cor, doji, e outra vela de outra cor. Tudo bem? Tomem muito cuidado com esse padrão. Pode ser o contrário também. Pode ser uma vela verde, vela vermelha e aqui simplesmente um doji.
em cima. Beleza? Tomem cuidado com isso aqui antes de um pullback. Principalmente um pullback que não é forte, que nem esse daqui. Que nem vocês pegaram ali, deu um infarto e você vê que subiu. O Vitar ganharam aqui na sorte. Mesmo quando é aquele pavio absurdo, tipo 5 vezes o tamanho da vela, ou nesse caso, ignora. Sim, cara, e o foda é que você tem que realmente respeitar o pavio. Por qual motivo? Porque às vezes o pavio é absurdo em M1, certo? Só que se você olhar no gráfico de M15, pode ser um pavio curto, entendeu? Então você tem que verificar no gráfico de M5 e M15 como tá. Se for um gráfico, um pavio, mesmo sendo um pavio absurdo de M15, cara, você tem que colocar nele. A ideia é respeitar, porque ele buscou esse preço e retraiu. Então a tendência é que se encostar de novo, ele vai respeitar por pelo menos uma, duas velas ali antes de romper, entendeu? Por isso que a gente tem que pegar no suporte e resistência, porque a ideia é que ele bate no suporte ou na resistência, respeite ali, dá uma segurada por uma, duas velas, dependendo do fundo, por exemplo, um fundo de H1 ou topo de H1, que no caso H1 seria velas de 1 hora, são muito mais fortes. Então, normalmente em topos e fundos fortes de 1 hora, é comum acontecer uma reversão em M1, entendeu? Por exemplo, o gráfico está caindo, despencando aqui, bate num fundo de H1 aqui, de repente começa a subir. Isso é comum. Agora, em topos e fundos de M15 e M5, a ideia é você pegar, por isso que a gente só pega para a próxima vela. Ou no máximo para retração ou para a próxima vela. Porque vamos marcar aqui. Vamos supor que bate aqui uma vela. Aí a única ideia é que ele respeite, dá uma segurada, no caso que é exaustão, e daí ele continua o rompimento. Tudo bem? Pode ser que segure e derreta, mas isso a gente não consegue prever. Tudo bem? Outro detalhe. Vamos supor, muita gente faz operação de uma maneira também, inclusive meus alunos faziam, foi difícil de ensinar a respeito. Vamos supor que ocorre um rompimento aqui, certo? Eita, deixa eu esse chat aqui. Ocorre um rompimento aqui e fazer o pullback, certo? Quando ele pegava o pullback e o pullback respeitava, ele já abriu uma operação aqui de novo, falando que vai buscar o topo. Não pode, cara. Você nunca sabe se ele vai buscar o topo ou não. Ou a mesma coisa aqui. Ocorria o rompimento e de repente fechava uma vela vermelha. Abria uma operação aqui, dizendo que vai buscar o pullback. Nunca sabe quando que vai buscar. A gente nunca pode pegar uma operação no meio do caminho. Entendeu? A gente só pega no suporte na resistência. Se não bateu no suporte de resistência, não pega. Simples assim. Não pode abrir uma operação dizendo que vai buscar. A não ser que você opere a longo prazo, um Forex, ou você opera entradas de 5, 10, 15 minutos aí. Aí é um caso um pouco diferente. Só que aí a análise é diferente também. Beleza? Os M15 ou M1 que me diz de onde a vela chega. M15 ou M1 que me diz de onde a vela chega. M15, eu quero dizer que são velas de um M15. Cada vela dessa daqui leva 15 minutos para ficar pronta. Cada vela dessa daqui tem 15 velas de M1 dentro dela. Ou seja, M1, cada vela dessa daqui leva 1 minuto para ficar pronta. Tudo bem? A cada 1 minuto forma uma vela nova. É isso que eu acredito que eu tenha te respondido certo. Como diferenciar o estouro da vela de uma vela de força? Eita, essa pergunta é boa. Simples, cara. Meu Deus do céu, deixa eu desenhar ela verde. Vela sem pavio. A vela de força é uma vela sem pavio. Que não tem um pavio embaixo, não tem um pavio em cima. Isso é uma vela de força. Tudo bem? Então, o que acontece? Como que você evita um rompimento? Vamos supor que você está lá esperando uma entrada nessa resistência, certo? E de repente, pá, uma vela de força, 2 velas de força. Você já não entra.
porque você começa a perceber que está com muita força para subir. Então, se ela bater, pode ser que respeite? Pode. A chance é menor, por causa das velas de força. Isso é uma vela de força, tudo bem? Agora, uma vela que deixa pavio, aí já não é uma vela de força. Beleza? Essa é a diferença. Isso, Darlan. Boa noite, essa live tem áudio? Tem sim. Poxa, tem sim. Pavio curto de M15 não pega? Só longo? Não, não tem nada a ver. É topo, entendeu? Não tem nada a ver de topo o pavio grande ou pequeno. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, é um pavio grande. A gente pega, normal. Deixa a gente achar. Aqui, ó, por exemplo. Esse aqui é um pavio grande. Bateu no pavio grande. Achei que ia pegar nisso aqui. Mas, por exemplo, se a gente formar um topo com uma vela dessa e ter um topo, a gente tem que marcar assim no pavio. Não importa o tamanho dele. É o preço. Beleza? Dá umas aulinhas pra nós sobre price action. Pera aí, só um segundo. Deixa eu ver as mensagens todas. Cheguei a tempo. E se a vela morrer perto da linha, a nova vela já começar a tocar na linha? Eu faço uma entrada? Não, cara. É muito perigoso. Eu não pego entradas assim, tá? Por qual motivo? Principalmente depende muito da questão do M5 também. Porque o que acontece, cara? Muitas das vezes, quase 99% das vezes, quando uma vela as velas de M1 morrem muito perto da linha e não conseguem chegar e não conseguem bater na linha, e a próxima busca, 99% das vezes é uma vela de M5 que nasceu aqui embaixo e não conseguiu chegar na sua zona. Beleza? E então nasce uma próxima vela de M5, certo? Nesse caso aqui, nesse cenário aqui, não tem como você pegar uma entrada tocando a próxima vela tocando a sua linha. Fica muito perigoso, porque olha o tamanho dessa vela de M5, vamos supor. Muito curta. A ideia é que ela rompe. Beleza? Tome muito cuidado. Se a vela morrer e não tocar na sua linha, a próxima nascer próxima demais, não pega. Você gosta de operar o OTC, cara? Sim, eu curto. Você falou de doji mostrando a tendência de inversão por estar separando velas de cor diferentes, no topo ou no fundo. E quando o doji separar velas da mesma cor, seria uma sequência de tendência? Sim, muitas vezes acontece isso também. Quando você tem esse padrão aí, é uma sequência de tendência. É verdade, isso aí mesmo. Como, por exemplo, eu que opero apenas price action. Mas mesmo a gente operando apenas o price action, a gente tem que estudar ao todo, entendeu? Padrões de velas, que no caso que nem ele acabou de explicar, uma vela verde, um doji e uma vela verde. Isso é uma continuação de tendência. Mesma coisa seria uma vela vermelha, doji, uma vela vermelha. Isso indica aqui, ó, continuação de tendência também, tudo bem? Então, querendo ou não, a gente tem que estudar todos esses padrões para, com o tempo, a gente conseguir evitar certas entradas. Por exemplo, para evitar rompimentos, ter uma taxa de acerto um pouco maior, tudo bem? Tem algum conteúdo onde possamos estudar os significados dos candles? Então, eu estudei num livro, cara. Eu comprei um livro, só que ele é muito caro. Análise técnica explicada. Depois, se quiserem, eu mando a capa do livro para quem tiver condições de comprar ele. Ele custa, não tenho certeza se é 230 ou 330 reais. Lá explica muito bem a respeito de comportamento gráfico, padrões de velas, até indicadores tem lá. É muito bom, cara. É praticamente uma bíblia, 700 e poucas páginas. Price action. As marcações são nas zonas de briga onde o pavio da vela bate várias vezes. Nem sempre é várias vezes. Tudo bem. Price action é o comportamento do preço. Isso é o price action. É a gente entender como o preço trabalha, certo? Isso é o price action. É o comportamento, é a ação do preço. E o que acontece? Aqui a gente consegue entender
que formou um fundo e não conseguiu romper, certo? Então, formou um fundo e não rompeu. O que a gente entende? A gente entende agora que após esse longo tempo que está levando para tentar tocar de novo, se tocar, não vai romper de novo. A ideia é que ele não rompe. Por qual motivo? Porque assim que ele tocou, o preço subiu, e subiu bem, cara, você pode ver que subiu com força. Foram várias velas verdes ali. E até agora não está tendo força para buscar de novo. Então assim que tocar, a ideia é que ele respeite. Beleza? Tá, Mufal, mas e se romper de cara? Gerenciamento, pessoal. Rompeu, pullback. Entendeu? É o que a gente opera. Simples assim. Quando a gente toma um rompimento num topo fundo, a gente espera o pullback nesse topo fundo. Pullback, cara, é um pouco perigoso também. O pullback tem várias zonas. Vamos supor aqui. Mesmo sendo um fundo de M15 aqui, beleza, a gente tem que entender isso também. O pullback tem outra zona aqui. Se ele romper lá, ele tem essa região. E ainda pode buscar esse fundo também. Beleza? Por qual motivo? Ele formou esse fundo, formou esse fundo e formou esse fundo. Inclusive aqui tem 3 toques. Então, se ele romper tudo isso aqui, a gente tem que entender uma coisa. Quando ele rompeu os 3 de uma vez. Ou seja, ele não testou nenhum ainda. Então ele simplesmente pode buscar o primeiro apenas e descer. Ou ele pode buscar o segundo e descer. Ou ele pode ir lá buscar o terceiro. Entendeu? Ele pode ir lá buscar a terceira linha nossa e daí descer. Tudo bem? Então, desculpa. O que a gente tem que ficar de olho? Comportamento da vela. O pico da vela. Se ela estourar e bater em qual região? Vamos supor que a vela está aqui parada, estourou e bateu na primeira e segurou. É a nossa entrada. Tudo bem? Agora, se ela está aqui parada, estourou e bateu na segunda de cara, rompendo a primeira, é ali que é a nossa entrada. Tudo bem? Falar que uma entrada é mais forte que a outra, não tem como. Tudo bem? Depende muito do comportamento da vela. É muito difícil eu falar aqui qual que é a entrada mais forte. Não tem, para ser bem sincero. Ele pode buscar as 3. Tudo bem? O que a gente faz? Lembram do grupo que eu falei lá a respeito do leque de mão? Vamos supor. Quem gosta de fazer a entrada de R$10, certo? Você vai dividir a sua entrada por 3. Dividir a sua entrada por 3. 3,33. Tudo bem? E daí, quando tocar na sua zona, você vai dar mais cliques. Se você achar uma zona forte, você dá mais cliques. Se você achar uma zona fraca, você só dá um clique. Se você achar uma zona média, você dá outro clique. Quem define a zona forte, normalmente é você mesmo. Tudo bem? É pela sua experiência, você define maioria das suas entradas. Porque depende muito do pico da vela. Depende muito de os padrões de vela que estão chegando na sua região de suporte e resistência. Depende do topo e fundo, se é um topo e fundo de M1, H1 ou M15, tudo bem? Tome muito cuidado com isso aí. Operando com suporte e resistência, é melhor traçar no mesmo tempo de vela que iremos operar, ou é melhor traçar em M5 e operar M1? Então, pessoal, eu já expliquei isso aqui. É melhor você traçar em M15 e M5 para daí você operar em M1. Vamos supor, a gente entrou no gráfico agora, está em M1, a gente opera em M1, certo? O que a gente vai fazer? Vai colocar o gráfico em M15. A gente identificou esse topo aqui. A gente identificou esse fundo aqui. E a gente identificou esse outro topo aqui. Sobe mais um pouco. Isso. A gente identificou essas 3 regiões. Precisa marcar mais linhas? Não. Quando romper alguma dessas regiões, você marca uma outra linha. Por que você não precisa marcar mais linhas? Quanto mais linhas, você vai sujar mais seu gráfico, talvez você possa se confundir. Nesse caso aqui, você só precisa saber que tocando em qualquer dessas 3 linhas é uma entrada para você. Tudo bem? Quer confirmar em M5 também? Ver se tem alguma outra região? Em M5? Não tem. A gente não tem outra região para marcar aqui. Tudo bem? Não tem outro topo forte. É esse topo e esse fundo. Então, a gente volta para o M1.
e espera o comportamento da vela, espera o comportamento do gráfico, para quando tocar nessa região a gente fazer uma entrada sempre para a próxima vela. Tudo bem? Ficou claro isso aí? Deixa eu voltar pro chat. Como utilizar Fibonacci? Amanhã eu passo a respeito da Fibonacci, tudo bem? Senão a gente vai ficar sem tempo logo de novo. Hoje já foi muita coisa. Qual é o melhor time para fazer a operação de M30 ou M15? Ou é muito relativo? É muito relativo isso aí, cara. Na minha opinião, cara, você tem que escolher. Por exemplo, quando você começa a operar, você tem que escolher o que você quer operar. Você quer operar Price Action M1, você quer operar Price Action M5, ou você quer utilizar baseado em indicadores, ou você quer usar a probabilística de cores. Você tem que escolher o que você quer operar. Tudo bem? Dá para ganhar dinheiro em todas? Dá, cara. Isso é fato. Beleza? Então o que você faz? Você escolhe o seu operacional e só opera aquilo. Tudo bem? Só opera aquilo, para sempre. O que acontece? Se você ficar pulando de galho em galho, vamos supor, quando você está começando a ficar bom em um operacional, você tomou uns loss e desanimou e quer mudar de operacional. Pronto. Você nunca vai ficar bom em um operacional, você fica pulando de galho em galho. Entendeu? Você tem que focar só em um. Foi o que aconteceu comigo. Eu ficava dessa maneira, pulando de galho em galho. Era indicadores, era probabilística, cara. Nossa, eu já testei de tudo. Tudo que vocês imaginarem no YouTube aí eu testei, cara. Beleza? Quando eu foquei no Price Action e operar para a próxima vela ou retração de M1, resolveu o meu problema. Beleza? Não é que eu comecei a ter mais acerto ou ganhar mais. É porque eu comecei a focar apenas em um operacional, eu comecei a ficar bom apenas naquilo. Toda vez que eu entrava, eu só fazia entradas nesse operacional. Se eu tomasse loss, não tem problema. A gente toma loss para aprender, cara. Não adianta. Ninguém vai, após essa live ou qualquer hora aí, fazer um curso de um mês aí e vai começar a sair operando no próximo mês e vai ficar rico, cara. Não é assim, pô. Requer tempo para você entender o comportamento da vela, para você entender o comportamento do gráfico, para quando você fazer uma entrada, quando não fazer uma entrada. Tudo bem? Tomem muito cuidado com isso aí, pessoal. A gente sempre tem que seguir o mesmo operacional sempre e o mesmo gerenciamento. Então, para isso, a gente tem que ter disciplina. O dia que a gente sair do operacional e do gerenciamento, a gente pode quebrar a banca. Eu mandei um vídeo a respeito de uma pessoa que gerenciava uma banca por 6 meses e quebrou ela em menos de 1 hora. Simplesmente porque saiu do gerenciamento do operacional. E 6 meses gerenciando uma banca e quebrou em 1 hora. Para vocês verem como que funciona. Entrada sniper, o que seria, cara? Não existe, sei lá, meu. Eu não vejo entrada sniper, cara. Entrada sniper o pessoal chama que é aquela entrada mais forte. Vamos supor, cara, vamos tentar explicar o que seria uma entrada mais forte. Você coloca aqui em 1 hora o gráfico. E olha só, a respeito do pavio, muita gente tinha perguntado. Esse pavio é um pavio grande, cara, a gente tem que marcar ele. É um pavio de H1. Isso é uma entrada sniper, é o que muita gente considera outra entrada sniper. A gente tem um fundo muito forte aqui de 1 hora. E olha o tempo, quantas horas está levando isso aqui para tocar de novo. Então, se tocar nessa região, muita gente opera isso aqui como entrada sniper, entendeu? Eu só considero uma entrada mais forte. Sim, eu pegaria normal, uma entrada mais forte, mas não é aquela entrada onde eu jogaria a banca inteira. Não existe isso. Porque não existe aquela entrada que a gente tem certeza que não vai romper. Nunca tem certeza, cara. Infelizmente, nunca tem certeza. Se a gente tivesse aquelas entradas que a gente tivesse certeza, pô, tô milionário hoje, hein? Poxa. Vamos ver as perguntas de novo. Entrada seria entrar com investimento. Isso, exatamente. Cara, é muita pergunta, meu. Vai ter que deixar algumas para amanhã, hein? Como identificar o verdadeiro ou falso rompimento? Essa é uma pergunta aqui bem complicada. O que acontece? Se você tem um topo, um fundo, por exemplo, a vela nasceu e morreu fora. Deixa eu mudar ela, colocar ela vermelha. A vela nasceu e morreu fora. Pronto, rompeu. Entendeu? Não existe falso rompimento. Se ela rompeu, cara.
Vamos supor que é igual aquela parada do dólar. Se o preço do dólar está 3,50 e esse preço foi rompido, já chegou a testar o preço de 3,55, pronto, o preço de 3,50 rompeu, entendeu? Não importa se o preço descer de novo para baixo dos 3,50, ele foi rompido, entenderam? A questão é só o comportamento do gráfico, beleza? Como que é, vamos supor, como que, entradas na época que seria? Entrada seria entrar com investimento, exatamente. Muita gente às vezes nem sabe, cara, nem expliquei a respeito. Aqui a gente coloca o valor que a gente quer operar. Vamos supor, eu quero investir R$10, certo? Aqui é o valor total que eu tenho, aqui é o que eu quero entrar. Eu fraciono esse valor. Para a próxima vela, no final da próxima vela, é o que eu mudo aqui, certo? Aqui eu escolho em qual minuto eu quero que a minha operação termine. Ou seja, ou eu quero que a minha operação termine às 11h17, ou eu quero que eu termine nas 11h18 ou nas 11h19. Isso é eu que escolho, tudo bem? Mas eu sempre faço operação, por exemplo, se uma vela... a gente tem uma região aqui e a minha vela bateu. Então a minha operação vai ser nessa vela que bateu para a expiração final da próxima vela. Ou seja, minha operação vai acabar aqui. Tudo bem? Pessoal, maneira nas perguntas aí que o tempo já está acabando, hein? O que seria operar esse é o que eu respondi. O que seria operar para a próxima vela? Eu gosto de operar na digital por 15 minutos. Se vir que a tendência está dando certo, eu vendo a operação. E já ganhei muito, mas é muito arriscado. Já quebrei a banca várias vezes. Isso aí, cara. Esses dias tem um vídeo, cara, a respeito de OTC, que você abriu a operação, dava R$1, R$2 de lucro, você vendia. Cara, não faz isso, gente, pelo amor de Deus. O que acontece? É matematicamente errado. Porque se você abrir uma operação e não esperar ela finalizar para pegar o seu lucro completo, vamos supor, você abre uma operação de R$10 e a hora que tiver com um lucro de R$2 você fecha a operação, certo? Só que para você acertar, não, vamos supor que você erre uma dessas operações, porque se você errar, vamos supor que você dá um call, que é uma compra acima, e de repente o gráfico desça tudo, cara, você não consegue nunca mais recuperar aquele valor. Você perdeu R$10, certo? Então, para você fazer de novo esse scalping aí, que no caso seria fazer essa compra e vender a operação, você teria que fazer pelo menos umas 5, 6 operações aí para recuperar o valor que você perdeu. Entendeu? É pior que operar com mão fixa. É melhor operar com mão fixa do que dessa maneira. Tudo bem? Tenta evitar de operar dessa maneira. Não vende operação. Eu só vendo operação, cara. Muito raro eu vender. Mas eu só vendo operação se eu vejo que realmente está dando um loss ferrado para mim. E ela foi lá testar de novo e eu vejo que tem muita chance de dar um loss. Aí eu vendo a operação para perder o menos possível. Tudo bem? Mas isso é por experiência, cara. Inicialmente, a gente tem que aprender a tomar porrada mesmo. A gente tem que pegar as entradas e ter com aquilo na cabeça. A gente está aprendendo, beleza? A gente não está aqui para ganhar dinheiro, a gente está aqui para aprender. Quando você vê que você está indo bem, você está bola um gerenciamento legal, você está conseguindo manter sua banca, daí você começa a pensar em começar a lucrar, tudo bem? E é que nem você falou, isso que você faz é muito arriscado. Toma muito cuidado com isso, tudo bem? Pode quebrar a banca sim. Cara, se eu já operei com RSI estocástico, demais. Nossa, é o que eu mais operava quando eu comecei. Como eu já disse, já testei de tudo que tem no YouTube. Mas quando você entende o comportamento do preço, quando você adquire a experiência de operar o price action, o comportamento do gráfico, entende todas as entradas certinho, cara, você nunca precisa mais de indicadores. Tudo bem? O único que às vezes eu ainda uso, mas é muito raro, eu apenas estava fazendo alguns testes, as bandas de Bollinger. Porém, as bandas de Bollinger eu uso apenas para identificar a volatilidade do gráfico, que é o motivo que ela existe. Tudo bem? Ou seja, deixa eu tentar abrir elas aqui. Cara, que esse indicador aqui abriu do nada aqui, meu. Ele tá desativado, cara. Caramba. Indicadores. BB. O único que eu uso em indicadores é as bandas de Bollinger às vezes. O que acontece? Quando as bandas de Bollinger estão abertas,
a volatilidade está muito alta, muito grande. Se as bandas de Bollinger estão fechadas, a volatilidade baixa. Desculpa por essa pergunta. O que você acha do Gabs? Cara, Gabs, pô, sou mó fã. Aprendi com ele, pô, a operar. Muito forte. Nossa, o cara é monstro. Aprendi a operar com ele. Com ele e algumas outras pessoas junto dele. O cara é muito bom. O meu operacional é o mesmo que o dele. Tudo bem. Você conhece o trem de arena? Não, cara, nunca ouvi falar disso aí. Nunca mesmo. Pessoal, eu espero que tenham gostado. A gente volta amanhã, tudo bem. A live tá acabando de novo, já é o último minuto. E vamos conversando pelo grupo. Qualquer coisa, manda o feedback lá no grupo se vocês gostaram ou não. E se faltou alguma coisa que eu poderia ter passado, tudo bem. É só me mandar, não tem problema. Às vezes eu me esqueço, eu me distraio um pouco com os barulhos do começo também. Tudo bem? E você vai operar amanhã na real. As operações vão ser para quinta-feira, tudo bem? Vai ser depois de amanhã, beleza?